Bora falar sobre inflamação silenciosa? Se você já percebeu que você está passando por processos de doença, né? E vira e mexe, você volta para esses mesmos problemas e não sara, isso pode indicar que você está tendo uma inflamação silenciosa. O assunto de hoje é sobre isso, né? Que eu vou tratar. Para quem é novo aqui no canal, eu quero desejar boas-vindas. Para você que ainda não me conhece, eu tenho formação em naturologia clínica, o meu nome é Maria Teles, e aqui no meu canal eu trago muitas dicas sobre saúde natural. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, eu peço para que você se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber novas notificações, né, de novos vídeos sempre que eu postar. E também, se você gostar desse vídeo, ao final eu peço para que você não esqueça de deixar o seu like, tá? Então vamos ao início do assunto de hoje. Então, inflamação silenciosa. Hoje nós vamos entender os seus efeitos no corpo e na nossa saúde. Então, isso é muito importante, porque quando a gente entende como algo funciona, fica mais fácil da gente se cuidar, da gente se prevenir. Então, esse é o foco de hoje. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona, né, essa inflamação silenciosa, que é um processo inflamatório que ocorre no corpo de forma crônica e muitas vezes não traz nenhum sintoma evidente. Então, às vezes você vai ficar passando mal, né, tontura, dor de cabeça, é fraqueza, é indisposição, é querendo ficar só na cama, mas não tem assim nenhum sintoma muito evidente para dizer assim, nossa, tá com um processo inflamatório bem avançado. Não, nada disso. Então, esse tipo de inflamação muitas vezes contribui para o desenvolvimento de vários outros tipos de doenças crônicas, né? Como a diabetes, doenças cardíacas, como a hipertensão, por exemplo, condições autoimunes e também compreender suas causas, os seus sintomas, as suas consequências. Isso contribui muito para que a gente promova uma saúde de qualidade, para que a gente se desvencilhe, né, desse tanto de doenças que a gente vê as pessoas acometidas no dia a dia. Então, esses são algumas questões, né, que eu trouxe aí de forma introdutória para a gente compreender um pouquinho o que é a inflamação silenciosa. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a definição. Então, qual que é a definição de inflamação silenciosa? Então, esse tipo de situação, quando a gente é acometido, né, por ela, lógico que a gente tem pessoas que procuram ter um estilo de vida saudável, que não tem esse tipo de problema, então o que a gente nota? É que esse tipo de inflamação refere-se a uma resposta do organismo que persiste de forma crônica e é frequentemente insidiosa, sem manifestar sintomas claros. Então, lembra que eu falei lá no início? Num dia tá com dor de cabeça, no outro momento tá muito cansado, no outro tá com fraqueza. Então, são N sintomas que a pessoa sente: dor nas pernas, dificuldade para dormir, sempre tem algum sintoma. Então, esse tipo de inflamação pode ocorrer em diferentes órgãos, em diferentes tecidos do nosso corpo e vai provocando danos a longo prazo. Por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque é necessário que a gente corte essas atitudes, né? Que a gente muitas vezes toma e que vai agravando esse tipo de problema de saúde. Isso é um problema de saúde, ainda que a gente queira aceitar ou não.
Quais são as causas comuns? Então, inclui fatores como dieta inadequada. Então, eu sempre estou falando né, nas minhas redes sociais, a importância de uma alimentação saudável, a importância de procurar carboidratos de cadeia complexa, tomar água, enfim, né? Então, aí vocês vão ver a dieta inadequada, a obesidade. Então, a partir do momento que eu não me alimento bem, que eu não pratico atividade física, que eu não tenho hábito saudável, eu vou desenvolver uma série de problemas, por exemplo, a obesidade. O estresse crônico é o quê? Trabalhar demais e não tirar tempo para descansar, não tirar tempo para o lazer. Sedentarismo, né? Não preciso nem falar. Precisamos praticar atividade física. Poluição e as infecções persistentes. Então, aquela pessoa que está constantemente gripada, que está constantemente com a garganta inflamada. Então, isso é um problema. Então, esses fatores contribuem muito para o aumento de marcadores inflamatórios no nosso corpo e leva a uma sobrecarga. Então, o nosso corpo está sempre sobrecarregado. Algumas pessoas no dia a dia perguntam assim: e como que eu identifico o início disso? Às vezes as pessoas estão tão inflamadas que elas não se dão conta. Mas geralmente o aumento de muco, né, na garganta, então o tempo todo você está puxando né, o pigarro, ou sai aquela secreção esbranquiçada, então isso é o início, mas a maioria das pessoas já estão com uma inflamação um pouco mais avançada, então elas nem percebem. Mas geralmente o início é essa secreção que a gente fala, essa secreção esbranquiçada. Diferença entre inflamação aguda e a inflamação crônica. Enquanto a inflamação aguda é uma resposta rápida a lesões ou inflamações, é caracterizada por dor, por calor, vermelhidão e inchaço, a inflamação crônica é uma resposta prolongada e pode ocorrer sem sinais visíveis. Então, muitas vezes você vai ao médico, às vezes faz exame, não detecta muita coisa, né? Não detecta às vezes nada, mas você está o tempo todo passando mal, você está o tempo todo tendo algum problema, né? Não no sentido de detectar, não, eu estou com uma inflamação, não, mas eu estou estressado, eu estou, como é que eu vou poder dizer? Vai detectando outras condições e não exatamente que você está com uma inflamação crônica. E ela também pode resultar num dano tecidual ao longo do tempo. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas que começam com esteatose hepática. Vamos, por exemplo, no fígado, né? Então, ali a esteatose é o início de uma irritação, o início de uma inflamação. Quando é que fica aguda? Quando a gente tem uma cirrose hepática e muitas vezes chega ao ponto de esse órgão não funcionar mais e às vezes tem que fazer transplante e a pessoa precisa cuidar. Então, isso resulta num dano tecidual. Esse tecido foi perdido, né? Danificou tanto, essa inflamação foi tão forte que essa pessoa perdeu esse tecido. Ele não funciona mais. Quais são os sintomas? Então, a gente tem os sinais físicos da inflamação silenciosa, que podem ser sutis e incluem, né, fadiga constante, sensibilidade muscular. Então, aquela pessoa que está o tempo todo dolorida, dói tudo, essa pessoa está inflamada. Dor articular sutil, então não pode andar um pouquinho que está doendo as articulações de modo geral, né, não pode se movimentar. Alterações no apetite, ganho de peso inexplicável. Esses sintomas não são sempre reconhecidos como inflamação. Esse é o problema, é isso que eu acabei de dizer. Então, nem sempre ter esses sintomas, esses sinais físicos, você ou o especialista que está cuidando de você vai dizer, olha, isso é uma inflamação, precisa cuidar, precisa melhorar os hábitos, precisa parar de consumir tal coisa e passar a consumir isso, né? Então, a inflamação silenciosa, quais são os efeitos no bem-estar geral?
Então, ela leva a um comprometimento do seu bem-estar de modo geral, afeta o seu humor, a qualidade do seu sono, a sua energia diária. Essa condição ela pode resultar em uma diminuição da sua qualidade de vida e predispõe você a doenças mais sérias ao longo do tempo. Então, por isso que é importante você barrar isso agora. Muda seus hábitos, melhora tudo que você faz. Se você hoje tem o hábito de tomar refrigerante, vai diminuindo até uma hora você conseguir parar. Se você tem o hábito de tomar pouca quantidade de água, vai se adequando. Então, tudo você vai se adequando com o tempo. Então, se você sabe que está fazendo errado e continua fazendo, esse é que é o problema. Mudanças metabólicas, então esse é um outro sintoma, né? As mudanças metabólicas associadas à inflamação silenciosa podem incluir resistência à insulina, aumento de produção de glicose pelo fígado e alterações nos perfis lipídicos. Essas mudanças podem levar ao desenvolvimento de síndromes metabólicas, por exemplo, a diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Quais são as consequências? As consequências, por exemplo, no sistema imunológico. Então, ela pode comprometer o funcionamento do seu sistema imunológico, torna o seu sistema imunológico menos eficaz para dar resposta quando entra algum patógeno no seu organismo. Aumenta a suscetibilidade a infecções, então você fica aquela pessoa mais propensa, né? Qualquer ventinho que passa, você está doente. Qualquer exposição ao ar livre, você adoece. Aquela pessoa que tem que ficar mais trancada o tempo todo usando medicações. Isso se deve à produção contínua de citocinas inflamatórias que podem interferir na capacidade da resposta imune. Então, está o tempo todo inflamado, né? Então, seu sistema ele já não dá uma boa resposta. Outra consequência, né? Relação com doenças crônicas. Pesquisas indicam que a inflamação silenciosa está relacionada a diversas doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, diabetes, artrite e Alzheimer. A inflamação crônica, ela cria um ambiente propício ao desenvolvimento dessas condições, aumentando a gravidade e a progressão. Efeitos no longo prazo na sua saúde. Então, quais são os efeitos no longo prazo? Então, pode incluir um aumento do risco de mortalidade precoce e um declínio geral na sua qualidade de vida. Então, às vezes, a gente observa pesquisas mostrando o quê? Que muitas pessoas, quando não conseguem corrigir esse estilo de vida inflamatório, elas sobrevivem menos tempo do que aquelas pessoas que, no decorrer da vida, elas tiveram hábitos de vida que não foram inflamatórios ou que elas, no decorrer da vida, mesmo que elas tenham tido hábitos de vida assim, que elas tenham corrigido. Então, é muito importante você fazer a correção dos seus hábitos de vida, tá? Não dar continuidade a esses maus hábitos. Então, danos crônicos a órgãos como o coração, os rins podem ocorrer, levando a complicações severas. Tem pessoas que acabam vindo a óbito por causa disso. Qual é o tratamento natural? O que a gente indica que você pode fazer no seu dia a dia? Então, vamos ver? Então, abordagens nutricionais. Uma dieta rica em alimentos anti-inflamatórios, como frutas, vegetais, peixes gordurosos, grãos integrais, sementes, castanhas, pode ajudar a reduzir a inflamação, a ingestão de água, o banho de sol, a quantidade de sono adequada, são N fatores que você pode fazer para melhorar essa resposta inflamatória do seu organismo. Então, além disso, evitar alimentos processados, os ultraprocessados, ricos em açúcar, farinha de trigo branca, pode ser essencial para você controlar a inflamação no seu corpo.
Intervenções médicas, o que é que inclui? Então, os tratamentos médicos podem incluir medicamentos anti-inflamatórios, como corticosteroide, e medicamentos biológicos que visam reduzir a inflamação e a resposta do sistema imunológico. Avaliações e monitoramento regulares são essenciais para controlar a inflamação crônica. Então, às vezes você está tão inflamado, tão inflamada, que vai precisar, sim, fazer um acompanhamento com o médico. Às vezes as pessoas vêm falar, mas eu não queria ir ao médico. Mas não é uma questão de querer ou não querer. É a sua saúde que está em jogo. Quando a sua saúde está em jogo, você precisa, sim, procurar um profissional da saúde. Você precisa, sim, ir ao médico para que o seu quadro não tenha, né, o risco de complicações. Estilo de vida e prevenção. Então, esse é um assunto que eu gosto demais da conta. Então, você precisa modificar o seu estilo de vida. Você precisa ter a prática regular de exercícios físicos, gerir o estresse, né? Ter um sono adequado. Então, tudo isso é fundamental para você prevenir a inflamação silenciosa e não deixar que chegue nesse quadro crônico. Estabelecer hábitos saudáveis vai te ajudar a mitigar os fatores que contribuem para a inflamação silenciosa e, consequentemente, para a inflamação crônica. Conclusão, vamos agora para o final da nossa explicação de hoje. Eu espero que você tenha entendido e que tenha gostado, né? Então, a inflamação silenciosa é um fator crítico na deterioração da saúde a longo prazo. Então, todo dia um pouquinho. Você vai, faz um pouquinho, seu organismo está aguentando, né? Chega a um ponto que o seu organismo não aguenta mais. Aí vem a inflamação crônica, e aí há casos que a pessoa precisa passar por procedimento cirúrgico. Há casos em que a pessoa, quando procura ajuda médica, ajuda de um profissional da saúde, já está tarde. Então, atente-se para isso. Então, compreender as causas, sintomas e consequências é vital para a implementação de intervenções eficazes que promovam um estado de saúde melhor e previnam doenças associadas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Essas são as dicas, né, que eu trouxe para vocês. Se vocês gostaram, eu peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem. E mais importante do que isso, que vocês cuidem da saúde de vocês. Se você está passando por um processo de inflamação silenciosa e você não tem reconhecido isso, que você comece a partir de hoje a mudar os seus hábitos, para que a sua saúde não se agrave, tá? Então, um abraço a todos, Deus abençoe vocês, um forte abraço, até o próximo vídeo.